Tem coisas sobre ser psicóloga que você só entende depois de viver. E hoje, no dia especial, Dia do Psicólogo, eu quero falar sobre algumas dessas coisas com você. Eu sou a Ana, psicóloga clínica e também supervisora em TCC. E eu queria hoje olhar um pouquinho para a minha prática clínica e pensar um pouquinho com você em algumas coisas sobre ser psicóloga. Acho que esse dia é propício para a gente fazer isso e eu te convido a ir desse lado, você também fazer isso. Olhar um pouquinho para a sua prática. Independente se você for uma psicóloga já muito experiente, com muitos anos de prática, ou se você for uma recém-formada, olhe um pouco para o que você já aprendeu, para o que isso transformou você enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu acho que a gente precisa também de, às vezes, parar e entender e dar significado para tudo que a gente está vivendo. E eu, sinceramente, tenho muito orgulho de toda a minha trajetória profissional. Eu sou muito feliz por ter percorrido o caminho que eu percorri e por poder trabalhar numa coisa que eu gosto, que eu me sinto bem, que eu me sinto muito feliz. Cansa, não vou mentir para você. Tem dias que eu acabo muito cansada, me estressam, tem dias que eu acabo muito estressada, mas ainda assim é muito prazeroso ser psicóloga. Todas as profissões têm os seus ossos de ofício, tem aquelas coisas que são muito boas e tem aquelas coisas que são ruins. E a psicologia também é uma profissão assim. Eu nunca vou assumir aqui, junto com vocês, uma postura de que a psicologia é perfeita e que eu sou perfeita e que não tem nada de errado. Ao contrário, eu faço questão de me comprometer com a realidade e mostrar para vocês que muitas vezes é chato, é cansativo, é real. Mas, apesar de muitos ossos de ofício da profissão, também existem muitas coisas boas em ser psicóloga. Muitas vezes, os nossos familiares, até as pessoas próximas a nós, não têm noção do que está envolvido no nosso trabalho. Às vezes as pessoas têm uma visão muito reducionista de que ser psicólogo é sentar, ouvir o problema dos outros, dar conselhos e pronto, acabou, não tem mais nada para ser feito. Mas existe muita coisa antes de uma sessão e principalmente depois de uma sessão. Existe muito estudo, existe muita preparação, existe muito planejamento e existe muita responsabilidade ética e profissional de estar na frente de uma história, de uma pessoa que tem toda uma vida, tem toda uma história e que muitas vezes ela traz isso para você com muito carinho. Muitas vezes, em psicoterapia, as pessoas vão contar coisas que nunca contaram para nenhuma outra pessoa. Vão falar em voz alta coisas que nunca falaram em nenhum outro momento. E ali, dentro de um espaço terapêutico, isso vai ser possível de acontecer. E isso é algo muito rico, é algo muito maravilhoso. A relação terapeuta e paciente é uma relação muito profissional, mas também é uma relação muito marcada por sentimento, por cuidado, por amor. E eu acho que essa relação, que é profissional, mas também é marcada por muito sentimento, é uma das relações mais bonitas que o ser humano pode ter. É uma relação de muita parceria, de muito cuidado, uma relação de muita mudança, de muito comprometimento com o progresso e com a evolução de cada paciente que escolhe estar com cada psicólogo. E quando eu olho para trás, eu penso que no começo eu queria ter muita certeza de que eu estava fazendo certo. Eu queria muito. Eu tinha uma preocupação em encontrar a técnica certa, fazer a pergunta certa, conduzir a sessão da melhor maneira, trazer o resultado mais rápido. E se a gente for olhar, isso faz bastante sentido, porque a gente estudou muito para chegar até ali. E parece que se a gente tiver conhecimento suficiente, a gente vai finalmente se sentir preparada e pronto, e tá tudo certo, e tá tudo resolvido.
Só que ao longo do tempo existiu uma mudança importante. Eu comecei a perceber que ser uma boa psicóloga não significava eu ter uma resposta para tudo, ou eu ter a melhor técnica pronta ali, ou então eu conseguir dar o melhor resultado no menor espaço de tempo possível para o meu paciente. Eu comecei a entender que ser uma boa psicóloga era muito mais sobre presença, sobre estar ali presente, sobre conseguir sustentar uma dúvida, sobre conseguir trazer espaço para reflexão, sobre conseguir ensinar o meu paciente a também lidar com o tempo e com a impaciência. Hoje, eu olho para isso de um jeito diferente e entendo que uma boa psicóloga, ela faz o contrário disso. E hoje eu consigo pensar, ok, eu posso ainda não saber exatamente o que está acontecendo aqui, mas eu vou observar, investigar, continuar pensando, e em algum momento eu vou chegar no resultado. A gente não precisa de saber tudo. Existe uma mudança muito importante. A resposta não necessariamente está sempre nos estudos, mas a resposta às vezes está em algo que é muito do coração, muito mesmo do coração. E experiência, ela nunca vai eliminar as dúvidas. Ela só muda a nossa relação com as dúvidas. Uma outra coisa que eu também aprendi com todo o meu tempo de prática clínica é que a nossa clínica também amadurece junto com a gente. O tempo vai passando, os medos vão se transformando, as prioridades vão começando a ser outras, as coisas vão mudando e até mesmo os pacientes que chegam até nós vai se modificando. E o tempo vai fazendo a gente mudar o nosso olhar clínico. A gente começa a reconhecer determinados padrões, perceber certas nuances nos discursos das pessoas, observar o que acontece na relação terapêutica, entender o que é mais difícil. Eu consigo olhar para a minha prática clínica e perceber quais são aqueles aspectos que eu realmente tenho dificuldade enquanto psicóloga. E quais são aqueles aspectos que eu realmente tenho facilidade enquanto psicóloga, que eu sei fazer, que eu faço sem muita dificuldade e tá tudo bem assim. E a clínica, ela amadurece com a gente. A gente começa a pensar sobre essas coisas e a nos relacionarmos com isso de um jeito diferente. Isso não acontece porque você finalmente se tornou uma psicóloga pronta e tá tudo certo, mas porque você foi errando na clínica, você foi vivenciando a clínica, você foi estudando, você foi fazendo supervisão, você foi revendo atendimentos, você foi tendo experiências boas e ruins, você foi percebendo seus limites e aprendendo a tolerar aquilo que você ainda não sabe, aquilo que ainda não é possível. E hoje eu acho muito injusto a gente comparar a profissional que somos hoje com aquela que a gente era desde o começo. Eu acho que a gente precisa de olhar para a nossa história, respeitar a nossa história, olhar para nossas experiências, olhar para cada pessoa que esteve com a gente e olhar para o fato de que muitas vezes a gente está fazendo o melhor que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, com a experiência que a gente tem em cada momento. E uma outra coisa que eu também penso sobre a psicologia é que talvez amadurecer na psicologia seja aprender a não carregar tudo sozinha. Eu acho que isso foi um dos maiores aprendizados da minha profissão. A clínica me ensinou que responsabilidade não significa onipotência. E eu passei muito tempo pensando nisso. Eu passei muito tempo pensando que eu precisava de dar conta de tudo, que eu precisava de resolver tudo, que eu precisava de atender todos os pacientes, todas as demandas, e assim eu seria uma excelente profissional. E com o tempo eu fui entendendo que eu sou responsável pelo meu trabalho, pela minha formação, pelos meus limites éticos e pelo cuidado que eu ofereço. Mas eu não sou responsável por controlar o processo de cada paciente, por controlar a vontade, a motivação, o interesse, a presença de cada paciente dentro do processo terapêutico. E olha, de verdade, isso é muito importante para quem está começando. Porque você pode estudar muito, se preparar, fazer supervisão, pensar cuidadosamente sobre cada atendimento, e ainda assim existir uma sessão que vai te deixar insegura. Isso não significa necessariamente que você é uma profissional ruim,
pode significar simplesmente que você está diante de uma situação complexa, que vai exigir alguma coisa de você. E um dos maiores marcos de amadurecimento profissional seja justamente saber quando parar, pensar, pedir supervisão, reconhecer isso, eu preciso elaborar melhor. Isso eu estou com dificuldade na minha prática clínica. Ser psicólogo é incrível, mas também exige nós olharmos para nós enquanto seres humanos. E se você também é psicóloga, me conta nos comentários o que a prática clínica te ensinou, que foi de vivência, foi de sentar nessa cadeira de cuidado que você aprendeu e que às vezes nenhuma outra pessoa te ensinou. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Com amor e clareza, Ana.